você tem uma fase como é a do Gabigol, porque a tendência de um jogador dessa idade, de 27, para 32, ele vai diminuir o ritmo dele. Se com 27 ele já não consegue entregar o que ele entregava, por que eu vou dar 5 anos de contrato para esse cara? Eu não concordo com isso. Mas, de forma geral, muito mais até do que o setor defensivo, é melhorar essa parte ofensiva. Porque o Bruno Henrique vem caindo de rendimento nos últimos jogos, os dois centroavantes, como eu falei aqui, 4 e 3 meses sem fazer gol com bola rolando, isso é muito grave para caras que são tops aí no futebol brasileiro. E também essa questão do Gerson. Eu também, Vini, até na nossa discussão ontem, se você me perguntar assim, você prefere o Gerson de segundo volante ou meia? Eu prefiro o Gerson de meia. Eu acho que o Gerson rende muito mais de meia. Mas talvez esse não seja o problema. E sim a saída de bola, a transição, como que ela é feita. Inclusive, só dando uma ideia, talvez se o Léo Pereira não joga, eu colocaria o Felipe Luiz de zagueiro, para ele poder melhorar essa saída de bola, e ele é um cara que o Tite confia muito. E eu gosto mais do Felipe Luiz do que, por exemplo, improvisar um Pablo no lado esquerdo. Eu acho mais interessante. Vini, vamos fazer então, vamos explicar aí pro torcedor que não entendeu a questão da renovação do Gabigol. Por que ela está gerando uma polêmica interna? Antes de mais nada, isso não é minha opinião ainda. Se você me perguntar, eu dou minha opinião. Isso é informação. O que está acontecendo? O Gabigol ele tem contrato até dezembro de 2024, até o fim do ano que vem. E a diretoria, no caso, o Departamento de Futebol do Flamengo, iniciou negociação e já encaminhou a renovação de contrato do Gabigol por mais 5 temporadas, ou seja, indo até o fim de 2028. Só que isso está causando um certo debate internamente na diretoria, porque a maioria dos VPs, para não dizer todos ou quase todos, porque apenas o VP de futebol, que no caso é Marcos Braz, é a favor da renovação, porque não faz o menor sentido o Landim autorizar uma renovação dessa com aumento salarial para um jogador que tem contrato por mais um ano e vive o seu pior momento com a camisa do Flamengo. E de fato é. Hoje o Gabigol é considerado reserva no time do Flamengo. E é uma renovação por um tempo muito longo. Um jogador que tem 27 anos, ou seja, ele iria jogar até 32 anos com a camisa do Flamengo e recebendo aumento por não fazer nada dentro de campo. É basicamente o que a gente aqui, com a audiência baixa, bater na mesa do Big Boss lá e falar, pô, você me dá aumento? Não faz sentido isso. E ainda tem tempo para o Flamengo esperar e dar a renovação de contrato para ele. Tem mais quase 15 meses aí de contrato. Então, internamente, muita gente é contra isso, não é a favor e faz com que o Landim não assine essa renovação de contrato. Agora, a minha opinião, Fernando, eu acho que quem pensa dessa forma está corretíssimo, como o Pedrosa pensa. Por que você vai dar aumento para o Gabigol? É basicamente para o Gabigol sentar na zona de conforto. E outra, ele vive o pior momento. Se ele estivesse voando, comendo a bola, a gente poderia até entender. Mas ele vive o pior momento, fisicamente, tecnicamente, e hoje é considerado reserva. Aí você vai pegar o jogador, que se não me engano, tem o maior salário já no atual elenco, quanto, ainda velho? vai dar um aumento para ele? Ele não fala salário, né? Eu não falo mas salário. assim, base. Mas o aumento dele vai ser em torno de 20%, Pedro. Então vai o quê? Para 2 milhões? Mais 2 milhões, pô. Tá, então vou botar para Não, baixo, peraí, tá? deixa eu Eu já fiz perguntar as uma contas coisa. aqui. É mais de inclusive. 2 milhões, Pedro. Eu vou botar para baixo aqui. Ele falou 2 milhões, seu salário? Mais de 2 milhões. Mais que de ele 2 falou. milhões? Todo mês ele ganha 2 É, milhões. 2 milhões. Ele joga e ganha 2 milhões. 2 milhões. isso. É muito. Ô, gente, Olha só. assim, na boa, Vini, eu faz as falei contas. outro dia que eu não sou contra a renovação. Se ele estivesse voando, se ele estivesse comendo a bola, se estivesse sustentando o argumento para poder dar uma renovação de contrato para ele, ou ao menos se tivesse uma proposta Não, do mundo árabe. é muito. Pedrosa, me fala um clube brasileiro que vai oferecer 2 para ele o milhões? que o Flamengo Não vai. oferece. Não, nenhum. Não Hoje vai. não. Nenhum vai. Meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato. Então assina um pré-contrato com uma outra equipe aí. Eu quero ver se o Gabigol tem essa coragem. Não vai. Porque em lugar nenhum do mundo ele vai ter o que ele tem hoje no Flamengo. E foi o que você falou. Eu acho que ele só vai conseguir ganhar isso na Arábia. Se ele for Não, porque com certeza. o clube europeu não busca mais Na o Gabigol. Arábia ele vai ter a prateleira. condição de jogar futebol e ainda ser cantor, o Gabi, como ele faz aqui no Rio. Conta Não, rápida pô. aqui, conta rápida. Não é isso, ele tem tudo pra ele. 5 anos de contrato, certo? É isso. Cada ano tem 12 meses. São 60 meses. 60 vezes 2 dá 120. São 120 milhões de reais que o Flamengo está se comprometendo a assinar com o Gabigol pelos próximos 5 anos de contrato e para pagar para ele. Vale a pena você fazer um contrato longo com um cara que tem 27 anos dessa forma e que está desempenhando o que ele está desempenhando? Tô falando aqui de número, tá, gente? O Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, isso é indiscutível. Só que hoje, pensando com a cabeça de um clube, você dá 120 milhões de reais num contrato de jogador de 27 anos, eu acho demais. Aí a gente isso. vai cair num debate que podemos fazê-lo para a semana que vem, de como é a renovação de um cara desse tamanho para a história do Flamengo. Eu tô falando da história do clube, um cara desse tamanho, mas, pô, ele ainda joga, né? E aí, como é que é? Pô,
esquece, ele merece tudo ou não, merece o que está desempenhando agora? É um debate É um bom quente. debate. Vamos botar aqui na